Olá, meus irmãos. Fazer esse vídeo, como vocês vê, tá escuro. Eu vou fazer ele às escuras porque eu acho que vocês vão entender. O que acontece é o seguinte: eu estava lendo hoje o capítulo 1 de Gênesis e o capítulo 1 de Gênesis ele me chamou ali a atenção, coisa que eu já sabia, mas me deixou mais intrigado é a criação do Pai, né? Ali no versículo 26 e 27 fala sobre, né, o Pai ter criado, a, ter feito tudo, né, formado a terra, deixado tudo prontinho, bonitinho ali, né, vamos dizer ali o Jardim do Éden. E depois tudo prontinho ele fez, na verdade ele não formou, ele criou o homem e a mulher, né, macho e fêmea os criou, está escrito assim, né, várias traduções e edições da Bíblia. Então lá ele, depois que fez o homem e a mulher, ele deu a seguinte ordem para o casal: olha, vocês se multiplicam aí e enchem a terra aí, né? E vivem em paz. Vive na boa, tranquilo, não se preocupe que a terra vai fazer a parte dela. Resumidamente, não vai faltar nada, não vai ter os trabalhos forçados. Não esquenta, a terra vai cuidar de vocês. Tá tudo programado, tudo bonitinho, feitinho, né? Aí é interessante é que se vocês forem olhar lá, não tem nome não. Não deu nome para o homem nem para a mulher não. Mulher e o homem não tem nome não. Ele só veio ganhar nome depois. Isso é, se é exatamente esse casal que o pai fez. Porque o casal era perfeito. O casal já nasceu perfeito, né? E depois de Gênesis 2:7, o que fim levou aquele casal, o primeiro casal que foi feito? Será que o pai, né, ou Deus, se arrependeu e acabou matando os dois porque não deu certo? E resolveu formar da terra, do pó da terra, um homem chamado Adão, a mulher chamada Eva. E os dois, os dois depois de pecar, não veio a ter filhos, né? Começaram a ver a vergonha do outro. Porque o primeiro casal, pelo que está escrito lá, eles não tiveram vergonha do outro. Pelo contrário, parece que eles nasceram com a faculdade de poderem se autoprocriarem, mas à base do sexo. Se teve o homem e a mulher, né? Acho que com o sexo os dois teriam filhos. O pai e os anjos não tem essa faculdade, mas os homens, o primeiro homem e a primeira mulher, eles ganharam essa faculdade, assim como os animais, né? Tem essa faculdade desde o início de se procriarem à base do sexo, né? Então ali esse casal, que eu tô falando, o primeiro casal, eles, né, foram colocados, vamos dizer, será que foram colocados aqui nessa terra? Ah, provavelmente não, porque se Gênesis 2:7 veio depois, né, e quem o autor desse livro, que é Moisés, que já sabemos quem é Moisés, né, que adulterou tudo, botou muito fermento e muito joio no meio do trigo, então deu uma confusão. Porque Gênesis, se ler Gênesis, o capítulo 1 começa, depois em vez de pular para o capítulo 2, vai para o capítulo 3. Já tem mais uma margem para se entender direitinho essa história do princípio da criação. Porque primeiramente, o que foi criado primeiro foi o filho, né? O pai estava sozinho, não existia nada no seu próprio pai. Aí o pai viu que viver era bom e existir era bom. Ele queria dividir aquela alegria. Então ele fez quem? O Messias, que todo mundo chama de Messias, Miguel, Jesus, etc. Tal. O primeiro filho, né? Veio o primeiro filho, o pensamento. E esse filho veio a ter vida.
e veio existir. E o pai viu que aquilo era bom, dividir o existir, o viver com o filho. E antes disso não existia mais nada. Então o filho mais o pai decidiram fazer o que mais? Mais filhos, né? Daí veio aquela história, né? Veio Satanás, veio os outros anjos e foi fazendo, e a família foi crescendo, e o pai foi, junto com o Messias, ele foi produzindo, né? Criando os anjos. Muitos dizem que são 1,5 bilhão de criaturas, de anjos, né? Há um terço desses criados se rebelaram. Então vamos imaginar que foi assim mesmo. E o pai fez os anjos e tudo, depois de muito tempo, aí foi construindo, né, o lar deles, a casa, a moradia, tudo perfeitinho, bonitinho lá e tal. E os outros anjos que invejou o Messias, invejou o primeiro filho por ele ter sido o primeiro, por ele ser mais achegado ao pai e tal. Não que o pai faça acepção dos filhos, mas é o primeiro filho, então sabe como é que um pai é, né, com o primeiro filho, né? Então aquele apego, e o Messias, o Salvador, ele tava mais afinidade com o pai, porque ele viveu mais tempo com o pai antes dos irmãos dele vir, né? Isso incluindo Satanás. Então, imaginemos que já houve a guerra nos céus, né? O livro de Apocalipse, ali já dá uma margem, já dá uma ideia, por exemplo, que o que aconteceu no capítulo 12, em o dragão ser lançado para a terra e etc e tal, isso foi bem antes, praticamente antes do homem ser feito. O primeiro livro de Gênesis já explica. Foi bem antes de tudo ser feito. Já existia a família celestial. Depois que os homens veio a ser criado, depois que o homem veio a ser criado, que o pai praticamente deve ter criado o homem para recuperar, né, os que caíram, os anjos caídos. Então, depois daquela confusão toda que aconteceu, que Miguel expulsou os anjos e o Satanás e seus demônios para a terra, aí Satanás pensou, olha, já que nós não estamos lá, perdemos a nossa moradia e tudo mais e tal, e o pai está tentando recuperar o que foi perdido, né? Já foi criado um número e ele está fazendo o quê? Uma criação diferente, tanto perfeita, mas visível, uma criação já visível, que é o homem. E como é que nós vamos burlar isso? A gente também vai fazer um homem. Vamos lá, criamos também um homem. Então vamos formar um homem. E ele viu que a terra não tinha formato, ela soltava um vapor quente, não tinha água, não tinha montanhas, não tinha planta nem nada. Formou um homem do pó do solo. Dali ele foi preparando a terra e o homem foi também preparando a terra com os próprios braços. Isso eu estou falando de modo, como se diz, material. Uma visão material, por exemplo. Porque daí, o homem fazendo isso, ele, né, ganhou a mulher. Né, Deus tirou a mulher da sua costela, deu-lhe a mulher e não foi dado para ele a ordem de se multiplicar. Com certeza os caídos não queriam que o homem mas a mulher se multiplicasse, que seria muito, muito mesmo, para não tomar o que era deles, porque como eles não podiam mais viver no céu e na terra, eles veio, aliás, viver no céu, eles vieram para a terra. E daqui eles precisavam da mão de obra do homem. Então eles construíram o lado imperfeito, o homem imperfeito, que era quem? Adão, Eva, porque eles fizeram, indo para o raciocínio lógico, né? Se eu estou dizendo isso, aí muitos vão dizer, mas Adão é isso, Adão é aquilo, não estou aqui para julgar Adão. Calma lá. Mas se Adão foi segundo a criação de Gênesis, qual é essa confusão desses textos, não é? É uma coisa que deixa a gente ficar quebrando a cabeça, pensar muito. E então, eu penso que
né, esse Deus aí que criou, que formou o homem do pó da terra, fez ele imperfeito exatamente para quê? Para que ele construísse daquela mulher que ele fizesse, que era o quê? A igreja imperfeita dele, que era um número de pessoas, que desse Adão saiu esse número de pessoas, aquela ali seria quem? A Lilith, ou a serpente, que enganaria a mulher, a primeira mulher, que o nome não está escrito lá, entende? E essa serpente que o diabo criou, que seria quem? Eva, que é a criação imperfeita de Deus, e ele ensinava essa mulher, e essa mulher passou os ensinamentos dela para a primeira mulher até levar o primeiro homem ao pecado. Isso é o que está aqui na cabeça, mas não vamos dizer que isso seja tão verdade. É só uma, como diz o Hobbit, uma maquiagem, né? Então, quando veio acontecer de os homens serem perfeitos, toda a terra ser tomada imperfeito, foi o que aconteceu. Ao invés de Adão se relacionar com a sua mulher, que o pai te deu, e o deu, ele se deixou levar pela sedução da mulher que Satanás fez. Exatamente, foi aí que Adão caiu. Adão caiu por causa disso, ele nunca viria de cair. Aí eu falo Adão, mas eu falo aquele homem lá. Primeiro homem, que foi ele e a mulher feitos juntos. Se o nome dele é Adão ou não, eu não sei, não está escrito lá. Não achei o nome desse homem. Então, o que acontece? Satanás pensou o seguinte: olha, se eu misturar os dois DNA, um imperfeito no perfeito, vai dar uma confusão. Então, em breve, em vez da Terra se encher de pessoas perfeitas, vai se encher de pessoas imperfeitas, mortais, né? E aí, o que aconteceu? Desde o início dessa Terra, desde o início dessa Terra, que essa Terra não tinha formação, e é aí que está uma confusão, porque se Adão, aliás, o primeiro homem, a primeira mulher já existia antes dessa segunda criação, onde estava? Em que terra estava? Qual planeta estava? Aqui no planeta Terra? Se já foi dito que essa terra, antes do homem vir, ela era sem forma, não havia nem água nem nada, né? O que cuidava dela era o vapor. Então, qual parte dessa terra estava? O primeiro homem e a primeira mulher, né? Daí, esse casal, praticamente isso foi feito para confundir mesmo, para confundir e para misturar, mistura de povos, de DNA. Por isso hoje já existe tanta imperfeição. Pessoas nascem com defeito físico, se maquiando, né? Defeito físico e tal. A criação, segundo a criação, ela nasceu com seu defeito, que ela nasceu com pecado, ela nasceu para ensinar o mal mesmo, e é propósito mesmo de Satanás realmente é fazer o reino dele aqui na terra semelhante ao que era do reino do Pai nos céus. Tá? Se estava numa terra ou não, a terra, então com certeza não é essa aqui que nós estamos, é outra. Outro planeta, céu, dá para entender isso aí. Entende, irmãos? Eu vou continuar falando sobre esse assunto. Estou gravando aqui no escuro, só para entender que a visão é meio turva com respeito a esse raciocínio. Mas a gente chega lá. Um abraço.